Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês aqui com a gente agora em 2025 para os nossos webinars da Nanopore. Seguindo, então, né, pessoal, a nossa programação de webinar que a gente começou no ano passado. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a tecnologia da Oxford Nanopore Technologies, né, vinculada, mais atrelada na aplicação de genética humana e metilação, tá? Eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui enquanto a gente espera o resto do pessoal que se inscreveu entrar, mas em seguida eu já passo aí a bola para os meus colegas aqui começarem o webinar, tá? Então, só confirmando, o nosso tema hoje é genética humana e metilação. A gente vai abordar alguns tópicos importantes, né, como fragmentação do DNA, padrões de metilação e informações genômicas na mesma corrida, análise de DNA humano e variações somáticas. Então, hoje é mais focado nesses temas. Quem não assistiu os demais, no final desse webinar, a Lari vai dar mais instruções de como vocês podem ter acesso às gravações dos webinars anteriores. E também, caso no futuro vocês queiram rever esse aqui, em breve ele vai estar disponível na nossa plataforma. Tá bom, pessoal? E aí, só reforçando, né, que a Enterprise é o distribuidor exclusivo da Nanopore aqui no Brasil. Então, a gente tem toda a documentação necessária que vocês podem precisar, né, para adquirir essa tecnologia, para começar a utilizar a tecnologia aqui no Brasil, além de todo o know-how de logística, de vendas, o know-how técnico também para instruir vocês qual é a melhor utilização, qual é o melhor protocolo para vocês nos dias a dias, como fazer a análise dos dados obtidos, né, com a tecnologia. Então, assim, desde o começo, a gente já está disponível para auxiliar vocês a escolher qual é o melhor protocolo, qual é o melhor kit, qual é o melhor equipamento, né, na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente, tá? O nosso time comercial está à disposição para atendê-los, o nosso time técnico está à disposição para atendê-los, assim como o nosso time de logística também. Tá bom, pessoal? Não vou me estender muito, já vou passar a bola aqui pro nosso time incrível para que eles se apresentem um pouquinho e logo em seguida já comecem o webinar. Obrigada a todos e tenham um bom aprendizado hoje. Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, feliz ano novo para todo mundo. Primeira vez que a gente está se encontrando aqui em 2025. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Gomide, eu sou bioinformata aqui da Enterprise. Eu auxilio as pessoas com a parte de análise de dados, configuração de software, dispositivo, tudo para vocês conseguirem os melhores dados. Hoje a gente vai falar mais sobre esse tema que eu particularmente gosto bastante, que é a genética humana e metilação. E agora a Renata vai começar e eu complemento depois mais para o final com a parte de análise. Um bom webinar a todos. Como o Gabriel falou, feliz 2025 a todos, muitos sequenciamentos bem-sucedidos para todos nesse ano novo. Então, eu sou a Renata, eu sou a Field Application Specialist da Nanopore, na Enterprise, e a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre genômica, né, sequenciamento de genoma humano e metilação nesses dados, tá? Então, deixa eu vou ah, fazer aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Não sei se tá. Sim, Rê. Tá, então vamos lá. Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre é, genômica, né, genética humana e metilação, né? E quando a gente fala de genoma humano, essa frase da Nanopore, ela é muito, né, viva, assim, né? O que você não está vendo, né, é importante, né? Então, quando a gente está trabalhando com o genoma humano, aquelas dark regions, regiões repetitivas, que são muito difíceis da gente ter acesso em sequenciamento de reads curtas, ela fica acessível para vocês quando a gente está trabalhando com a tecnologia da Nanopore, né?
Então, uma revisão rápida, né, para a gente poder entrar no tópico direto, né? Então, a Nanopore é uma plataforma de ponta a ponta. A gente faz o preparo, a gente faz o sequenciamento e a gente analisa esses dados com soluções em cada uma dessas fases do preparo da biblioteca até a análise, né? Então, só lembrando também como é que o sequenciamento funciona, né? Então, a gente precisa ligar na ponta do ácido nucleico, seja ele DNA, cDNA ou RNA, uma enzima motora, né, que é o adapter, uma enzima motora, e é ela que vai se ligar ao nanoporo, lá na flow cell, e começar o sequenciamento, né? Então, quando a gente está lá, o que que a gente tem? A gente tem um sinal elétrico, que vai ser transformado em bases depois, fazendo o base calling, tá bom? Então, a gente sequencia qualquer tamanho de fragmento. Como a gente está usando o DNA nativo, a gente não tem nenhum viés de amplificação. E o que que é importante aqui, né, em genomas humanos, e a gente vai falar de metilação? Como é um sequenciamento que veio sem PCR, nós temos, ao mesmo tempo que nós estamos sequenciando o genoma, o epigenoma, a metilação, sem precisar de nenhum tratamento prévio. E aí, mais para frente, a gente vai ver qual é a vantagem disso. Por que que é interessante a gente ter isso sem nenhum tratamento prévio e qual a vantagem disso nessa tecnologia, tá? Então, ó, a gente tem metilação incluída, tá bom? Uma coisa que a gente não teria usando sequenciamentos de short reads. E o que é importante lembrar da tecnologia, a gente já viu isso, né, em outros webinars, a tecnologia, ela tem um feature que chama Adaptive Sampling, que é extremamente relevante quando a gente fala de genoma humano e painéis para genoma humano. Então, o que que é o Adaptive Sampling? Né? Começa a fazer o sequenciamento. Como vocês lembram, a tecnologia ela faz o base calling em tempo real. Então, se você dá um arquivo para esse sequenciamento e diz para ele qual é a região de interesse, ele vai começar a sequenciar e fazer um alinhamento com esse arquivo que você deu para ele. Se é a região de interesse, essa fita continua sendo sequenciada. Se não é a região de interesse, essa fita então é rejeitada, uma nova fita vai ser colocada lá no nanoporo e um processo começa de novo. Olha, é o que eu tenho interesse, continua sequenciando. Não é o que eu tenho interesse, essa fita é ejetada e uma nova fita vai ser sequenciada, tá? Então, isso é o que a gente chama de adaptive sampling, e a gente vai ver o quanto isso é eficiente e bom para determinados projetos de interesse que vocês possam ter. Então, é só importante lembrar como é que ele funciona, tá? E outra coisa que é importante a gente lembrar é a acurácia do sequenciamento por nanoporos, tá bom? Nós já estamos no genoma humano, que é o foco desse webinar, chegando ali a Q45 com 30 vezes de cobertura, tá? Então, com a nova tecnologia das Flow Cells R10, nós já temos Q45 em 30 vezes de cobertura de um genoma completo de genoma humano, tá bom? E a gente já está atingindo Q50 em genomas bacterianos. Então, aquele, né, pensamento de que ele sequenciava reads longos, mas com baixa acurácia, não é mais verdade, tá? Então, é importante lembrar dessa informação e desse dado, tá bom? Como a gente está falando de genoma humano, nós estamos falando de um genoma de 6 bilhões de bases, né? Um genoma diploide humano tem 6 bilhões de bases. Então, é importante pensar em qual dispositivo você vai usar para sequenciar, né? E, de maneira geral, sequenciamentos de genomas completos, a gente recomenda que seja feito na flow cell do Promethean, tá? Ela é capaz de gerar de 100 a 200 gigas de reads de dado. Então, aqui,
você vai conseguir ter aqueles 30 vezes de cobertura para chegar naquele Q45 na sequência consenso, tá? Para isso, nós temos o P2, o P2 solo, o P24 e o P48, dependendo do throughput de sequenciamento que vocês possam ter, né? Já a Flow Cell do Minion, ela é recomendada para quê? Para painéis, ou para um genoma que você vai querer, o que a gente chama de low pass, tá? Ali, 3 a 5 vezes de cobertura no genoma humano, você consegue fazer isso numa Flow Cell de Minion. Se não, o recomendado são Flow Cells de Prometheus, umas Flow Cells que vão entrar no P2 e nos assim, tá bom? Então, vamos dar uma visão geral do sequenciamento para genômica humana, né? Então, o que que a gente consegue ver quando a gente fala de genoma humano usando a tecnologia? A gente consegue ver SNPs e SNVs? Consegue. A gente consegue ver inserções e deleções? Consegue. A gente vê metilação em tempo real? Vê. Vê variantes estruturais e vê variações complexas no número de cópias. Todas essas 5 informações, elas vão ser possíveis com o sequenciamento de long reads da Nanopore, tá? Então, qual é a vantagem de usar esse sequenciamento para a genômica humana? Ele está principalmente nessas regiões de repetitivas, nas regiões de dark regions, olhar para esses grandes CNVs. Por quê? Porque quando você está usando um sequenciamento de short reads, e você quer montar essas regiões repetitivas, ele vai entender aquilo como uma região só e vai colapsar todos esses short reads numa única região. Quando você está usando um sequenciamento de long reads, você tem sequências que vão pegar toda essa região repetitiva, por exemplo, né? Então, a gente tem acesso a esses valores e essas regiões com muito mais acurácia do que se a gente estivesse usando um sequenciamento de short reads, tá? Qual biblioteca eu escolho? Para sequenciamentos de genoma humano, a gente costuma indicar o kit que é baseado em ligação. E a gente recomenda que se faça uma extração de DNA que mantenha o maior possível esses fragmentos. E uma sugestão que a gente faz, que muitas pessoas acham que é um pouco contraintuitivo, a gente diz assim, faça uma fragmentação controlada deste DNA. O que que é isso? Não é fazer um vórtex, não é quebrar esse DNA em short reads. Quando a gente fala em fazer uma fragmentação controlada, por agulha, seja aquele megaruptor, por coluna, seja o tubinho da Covares, aquele G-tube, tá? Quando você faz essa otimização, essa fragmentação, o que que vai acontecer com as suas sequências? Você está deixando todos os fragmentos com o mesmo tamanho, o que vai melhorar a estequiometria da ligação dos adapters à sua sequência, gerando uma maior quantidade de dados. Então, fragmentar controladamente o seu DNA é uma maneira que você tem de aumentar a quantidade de dados gerados, porque você vai melhorar a estequiometria da ligação desses adapters, tá? Então, não é fragmente de qualquer maneira, mantenha esses fragmentos ali na faixa de 10 KB, 20 KB, e aí você vai ter o máximo de dados que aquele seu genoma é capaz de gerar, tá? Você pode, então, usar o kit de ligação puro, uma sequência, né, um genoma por flow cell, ou você pode usar o kit de ligação para multiplexar amostras, tá? Então, tanto o de ligação puro, quanto o de barcode para multiplexar amostras, tá bom? Isso é para genoma e epigenoma.
Quando a gente trabalha com humanos, a gente também tem todo um lado da parte de transcrição de transcriptoma. A gente vai abordar a gente vai ter um webinar só para transcriptoma, só para RNA e cDNA, mas é só para vocês saberem aqui que a gente tem esses kits para essas bibliotecas para genomas humanos, e aí a gente vai focar melhor isso nos próximos webinars, no webinar para transcrição, né? Então, como é que a gente faz, né? Então, a plataforma, ela fornece um conjunto de dados em escala tanto populacional, quanto para perguntas de caso controle, né, para DWOS, né? Então, a gente já tem um catálogo de variantes estruturais baseados em nanopore altamente significativo. Então, a gente já tem 26 populações globais sequenciadas, com mais de 167 mil variantes estruturais catalogados, né? Então, a gente consegue, né, por exemplo, aqui, um conjunto de dados de variantes estruturais em escala populacional para todas os genomas, né, seja ele de africanos, europeus da parte, né, leste, asiáticos, né? Então, a gente tem 105 SNVs estratificados para 61 genes clinicamente relevantes. A gente conseguiu novos insights para detectar essas leituras, né? Então, a gente consegue criar um painel específico, populacional, priorizar a patogenicidade desses variantes e imputar, então, melhor regiões que antes eram mais desafiadoras, tá? Então, em termos de genética de população, em termos de olhar para que variantes são capazes de identificar essas populações, a gente tem um conjunto já de dados que consegue resolver isso em termos populacionais, né? Quando a gente está olhando, né, para um consórcio, então a gente tem, a Nanopore tem um consórcio, que é o 1000 GP Consortium, a gente já está ali em 24 mil SNVs por amostra, tá? Isso nas primeiras 100 amostras, tá? Então, a gente conseguiu, nesse consórcio, fazer chamadas de variantes de alta confiança, né? A gente consegue ver inserções e deleções, a gente consegue já ver EQTLs, por exemplo, tá? Então, a gente pode olhar as deleções e as inserções quando a gente olha, por exemplo, africanos e não africanos, né? Para vários SNPs. Né? E o que é importante? Ela é escalonável, a gente consegue determinar haplótipos e a gente consegue chamar a metilação em uma única plataforma, tá bom? Então, ó, só para vocês terem, a gente vai entrar na parte de metilação agora, então é só para vocês olharem aqui e ver que a gente consegue ver metilação, seja em ilha CPG, seja em todo o genoma humano, e essa chamada é específica, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para essa parte de epigenética. Então, só uma revisãozinha básica, né? Ó, a metilação vai governar a expressão gênica, a gente pode associar regiões que estão hiper ou hipometiladas a um determinado marcador diagnóstico, tá? A Nanopore, no sequenciamento, é capaz de medir o 5-MC, o 5-HMC, então a 5-metilcitosina e a 5-hidroximetilcitosina. A gente consegue medir essa modificação e fazer a chamada dessas duas modificações já em tempo real. E quando a gente estiver tratando do transcriptoma do RNA, vocês vão ver que o metil 6A a gente também consegue medir, tá? Então, analisar esses padrões vão poder ajudar a gente a identificar mais precocemente doenças, olhar a progressão de doença, tem vários mecanismos, então, associados a essa alteração de expressão gênica que a gente consegue ver junto quando a gente está fazendo o genoma humano. Tá?
né? Por que que ela é importante, né? Essas modificações estão relacionadas a envelhecimento, a metabolismo, a doenças neurológicas e a câncer, né? Então, só a nanopor vai gerar essas modificações do RNA e do DNA em tempo real, sem modificação. Por que que, então, é importante a gente fazer isso? Qual é a diferença que a gente tem, por exemplo, por um sequenciamento de bisulfito ou por um sequenciamento por conversão enzimática, né? Então, quando a gente sequencia por bisulfito, a gente tem uma cobertura desigual do genoma, não são todos os sítios que são convertidos. A gente degrada o DNA, e porque tem PCR, você pode introduzir viés nesse PCR, né? E ter uma distribuição tendenciosa, então, das ilhas CPG, porque você tem uma cobertura desigual desse genoma, tá? Já quando a gente tem conversão enzimática, a gente depende dos sítios de reconhecimento dessa enzima, tá? Então, também, não são todos os sítios que vão ter essa conversão enzimática, e aí a gente tem uma baixa taxa de mapeamento, com uma baixa taxa de qualidade e cobertura irregular do genoma. O que a gente não tem com a nanopore, porque a gente faz a detecção direta, a gente não precisa de nenhuma modificação. Então, assim, a gente pode fazer isso em qualquer comprimento de leitura. A gente já tem mais de 4 mega alcançado para metilação. A gente vai conseguir ver metilação naquelas sequências repetitivas, naquelas sequências complexas, em nível de nucleotídeo. Vocês vão ver que quando o Gabriel passar para a parte de análise, a gente tem muito claro qual é a região, qual é o sinal, em qual nucleotídeo ela está acontecendo, tá? E isso é feito em tempo real. Então, você tem uma redução do tempo para obter esses resultados, porque ao mesmo tempo que você está fazendo o seu genoma, você está fazendo o seu epigenoma, tá? É muito fácil em termos de preparo de biblioteca. O que você precisa é fazer a sua biblioteca, extrair seu DNA, fazer a biblioteca e colocar para sequenciar. E aí você vai analisar esses dados, e aí o Gabriel vai falar para vocês o quanto de profundidade vocês precisam e o qual como é que faz né, essa chamada para metilação, tá bom? Então, as principais aplicações para análise de metilação estão em câncer, estão em desenvolvimento embrionário, né, tem diferenciação de células-tronco, em envelhecimento. Então, para todas essas perguntas biológicas, a gente tem um papel para metilação envolvido, que a gente pode fazer olhando, então, para as perguntas biológicas de interesse que vocês têm, tá? Então, por exemplo, para imprinting, né? Então, esse locus, o ZNF597, apresenta duas regiões de controle, e é importante saber qual é a região paterna, qual é a região materna. Ele tem a ver com oócitos, né, e padrão de metilação, e é importante que a gente consegue separar, né, por exemplo, o que é paterno do que é materno, tá? E isso é único da tecnologia, tá? Então a gente consegue saber qual é o haplótipo materno, qual é o haplótipo paterno, baseado no padrão de metilação que a gente vê na tecnologia, tá? Então a gente tem o haplótipo 1 e o haplótipo 2, tá? É, No câncer, isso é muito importante, muito usado, tá? Então, a gente sabe que mudanças epigenéticas vão estar relacionadas a início e a progressão tumoral. Então, a gente pode fazer estudos comparando o tecido normal com o tecido tumoral e olhar para regiões que possam estar hipometiladas ou hipermetiladas em ilha CPG, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui um tumor e olhar para uma região que está altamente hipometilada em relação à região normal, né? Então, o 5-MC, né, no tumor e no normal, quais genes que estão nessa região, e aí olhar para qual é o significado desses genes em relação àquele tumor específico que vocês estão estudando, tá? Então, a gente consegue fazer mapas cromossomais, olhando para regiões que estão hipo
e hipermetilada para cada um dos tipos de câncer de interesse. Né? Uma outra coisa importante é olhar para linhagens, né? Então, se a gente muitos estudos estão usando essa capacidade de você medir metilação como um marcador de, desse tumor na beira do leito, né? Então, você pode tirar o tumor, você pode fazer uma biblioteca e olhar para o quão invasivo é esse tumor e o quão metastático ele pode ser, e isso é definidor de tratamento, né? Então, a gente está, muitos trabalhos estão usando adaptive sampling, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá no início. Então, a gente sabe um painel de genes relacionados àquele tumor específico, por exemplo, um melanoma, e vai querer olhar para esses genes específicos e fazer isso na beira do leito. Então, a gente consegue, com isso, definir se ele é metastático ou não e definir tratamento. E como ele é um painel pequeno, a gente consegue fazer isso na flow cell do Minion. Não precisaria nem de uma flow cell de P2 nesses casos, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue 20 vezes de cobertura por amostra, pode multiplexar isso usando flow cells de P2, e a gente consegue determinar, então, padrão de metilação em regiões específicas tumorais usando o Adaptive Sample. Tá? Então, ó, isso aqui é um resultado comparando sequenciamento de metilação de representação reduzida, que é o RRMS, comparado com o RRBS, que é o de Broad Representation, tá? Então, a gente consegue ver taxas de mapeamento maiores, né? Porque a gente usa a conversão por bisulfito, né? O RRBS é por bisulfito. Então, a gente consegue mostrar que a gente tem maiores taxas de mapeamento e de cobertura usando a nanopor do que quanto a gente faz por bisulfito. A gente consegue determinar o maior número de ilhas CPG, então a gente vai ter mais de 7 milhões de CPGs, tá? A gente vai ter uma alta cobertura e a gente consegue uma alta correlação, né? Como é que a gente seleciona esses painéis? Existem duas maneiras. Você pode capturar essas regiões e fazer isso por captura, mas aí você não vai precisar do Adaptive Sampling, ou você vai gerar um arquivo, o Gabriel pode explicar isso melhor para vocês, vai explicar isso melhor para vocês lá na parte de análise. Você vai gerar um arquivo BED, um arquivo FASTA, com as regiões de interesse. E você vai subir esse arquivo quando do sequenciamento. Como o base calling é feito em tempo real, ele vai comparar o que está sendo sequenciado com o que está no arquivo. Com isso, você faz esse mapeamento dessas regiões usando o Adaptive Sampling. Tá? Então, tem muitas outras aplicações, né? Eu poderia ficar aqui 2 horas falando de cada uma dessas aplicações, né? E a gente está disponível, né, para reuniões e para a gente conversar sobre essas outras aplicações, né? A gente é capaz de detectar DNA tumoral circulante, a gente pode classificar esses tipos diferentes de câncer, a gente pode medir epigenética e envelhecimento, então, por exemplo, o relógio de Horvath, para fazer predição de idade, a gente consegue fazer usando nanopore. A gente pode ver distúrbios de inativação do X, tudo isso a gente consegue olhar para esses perfis de metilação e tentar responder à pergunta biológica de interesse de vocês. Tá bom? Então, a minha parte é essa. Então, eu vou deixar o Gabriel passar, então, agora para a parte de análise. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, Rê. Um segundinho e compartilhando.
Beleza, deixa eu minimizar. Joia. Bom, pessoal, bom dia então para todos. O tema de hoje vai ser genética humana e metilação, como a Rê já deu uma boa introduzida aí. Obrigado, Rê. E antes de começar o tema, eu só queria trazer uma retrospectiva do que já foi abordado. A gente acabou percebendo que tivemos bastante inscritos novos nesse webinar, o que é ótimo. E só recapitulando então o que a gente já fez. Esse é o quinto de uma série de webinars que a gente começou no final do ano passado sobre as diferentes aplicações da Nanopore, da tecnologia de sequenciamento Nanopore, envolvendo não só a parte de bancada, protocolo, como também a parte de análise dos dados depois, tá? E para a parte de análise, eu foco muito nessa iniciativa que a Nanopore teve, que foi de criar o App2Me, que é esse software, esse pacote, na verdade, que compila diferentes ferramentas de análise, certo? Então, a gente já começou abordando sobre os workflows mais iniciais e básicos, que seriam de alinhamento, de base calling e de amplicon, e dos mais específicos, como metagenômica, metabarcoding, ou 16S, genomas bacterianos, e para os principais patógenos que a gente vê afetando clinicamente o cenário global, que seria a tuberculose, influenza A e B, monkeypox e Covid. Então, a gente ainda já tem uma série de webinars previstos ao longo desse ano também para complementar as demais abordagens e trazer esse cenário mais completinho que o Epitome ele entrega. Tá? Então, hoje eu vou falar sobre dois workflows principais, que seria o de variação humana e variação somática. Sendo que o de variação humana eu vou dar um foco maior no ModKit, que é a ferramenta que faz análise de metilação. O ModKit ele está presente nos dois workflows, é só que realmente eu vou dar uma ênfase maior nessa parte do primeiro. A Nanopore, de modo geral, ela tem protocolos muito bem definidos e validados para análise de humanos. Na verdade, bem melhor do que outras aplicações. Então, tanto a parte do protocolo que a Renata descreveu anteriormente, quanto essas ferramentas de análise, elas foram extensivamente validadas e já foram comprovadas que elas realmente são muito boas e funcionam. Então, a gente tem registros na literatura, referenciando e recomendando esses workflows. Tá? Antes de entrar, de fato, no workflow, eu queria trazer um pouco do cenário que a gente tem de variações humanas. De modo geral, a- as pessoas procuram entrar nesse mundo de análise de variações humanas para diversas aplicações, como análise de coorte, genética populacional, investigação de regiões que não são bem cobertas nas tecnologias atuais de sequenciamento, como as dark regions, regiões repetitivas, procurando integrar melhor regiões centroméricas e teloméricas que a gente não consegue ver. Mas ainda assim tem uma aplicação que se sobressai, seria a investigação de doenças raras. E as doenças raras são doenças que acometem uma baixa porcentagem da população, mas quando a gente analisa estatisticamente isso, a gente percebe que não é tão baixa assim. Então, hoje em dia, existem mais de 300 a 400 milhões de pessoas com alguma condição de doença rara, e isso representa de 5 a 6% da população global. Só no Brasil, a gente tem mais de 13 milhões de pessoas com alguma dessas condições. Então, é realmente uma parcela significativa da população. Graças aos avanços que a gente teve com todas as tecnologias de sequenciamento e validação por parte de software, mais de 8 mil dessas doenças foram classificadas, sendo que delas 80% têm uma origem genética e dessas de 80%, 70% já começam logo na infância. Isso é uma coisa muito importante da gente monitorar, porque muitas dessas condições de doenças raras acabam não apresentando uma sobrevida muito alta. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, antes a gente vai conseguir entrar com um possível tratamento ou uma possível remediação, e melhor vai ser o prognóstico ou a sobrevida daquele paciente. Então, é muito importante que a gente consiga esse diagnóstico de maneira rápida e eficiente logo no começo da manifestação dos sintomas, tá? O cenário melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda assim, hoje em dia, a realidade é uma espera de 4 a 5 anos para você conseguir um diagnóstico preciso. E não é incomum as pessoas esperarem mais de uma década ou mesmo as famílias não conseguirem fechar o diagnóstico. Por diversos motivos. Limitação das tecnologias de sequenciamento, por ser algo mais novo e recente assim no mercado, uma certa limitação também por parte da equipe médica em conseguir investigar isso com precisão, mas é um cenário que tem melhorado bastante.
Tá. Na parte das tecnologias de sequenciamento, como que isso funciona de modo geral? Então, existe uma ordem a ser seguida dessa investigação, que começa no macro e vai reduzindo para o micro ou nano. Então, inicialmente, a gente parte com a cariotipagem, depois a gente segue para os microarrays, né, o CMA, cromossomal microarray, e depois nós chegamos nas tecnologias de sequenciamento. Se for algo mais específico, pode ser uma validação por Sanger ou MLPA, e se for algo mais geral, a gente pode focar em painéis, ou exoma ou genoma completo. Mas ainda assim, essas tecnologias apresentavam limitações e deixavam buracos nessa análise, principalmente quando envolviam pseudogenes, algumas expansões, short tandem repeats, alguns tipos de mosaicismos e principalmente metilação. A gente não tinha nenhuma tecnologia que conseguia abranger de fato todas essas aplicações e hoje em dia a Nanopore ela consegue. Ela é uma tecnologia que em um único sequenciamento ela entrega todas essas informações de modo completo para você. Tá? Então, de fato, a gente entra aqui. Esse é o primeiro workflow, perdão, workflow de variações humanas, que ele é um workflow focado principalmente em chamadas de variantes e análise de metilação. Esses são os principais objetivos dele. Em paralelo, ele também tem uma ferramenta de faseamento que pode ajudar. Tá? Para a parte de metilação, o que a gente tem hoje em dia é quando vocês fazem a metilação direto pelo MinKnow, então metilação ela é feita durante o base calling, que a chamada de base vai identificar aquele padrão de variação elétrica na membrana e vai falar, esse padrão é muito parecido com uma citosina, mas não é exatamente uma citosina. Aí o algoritmo de inteligência artificial do Dourado já vai ter reconhecido aquele padrão como uma citosina modificada e vai inferir se aquela modificação, por exemplo, é uma metilação, uma hidroximetilação. E é assim que funciona. Pelo MinKnow direto, a gente consegue, aqui embaixo, para DNA, 5MC e 5HMC, tanto para citosinas totais do genoma quanto para ilha CPG, ou 6MA. Caso vocês reprocessem o base calling com o Dourado por linha de comando, é possível chamar também 5MC e 5, desculpa, 4MC e 5MC para DNA. Para RNA, a gente consegue reprocessar isso por linha de comando no Dourado, chamando o M5C, M6A em contexto DRAC, inosina e pseudouridina. No MinKnow, direto, a gente só consegue M5C, se eu não me engano, e pseudouridina, tá? Hoje, nos últimos webinars, eu sempre trago uma explicaçãozinha mais ou menos de como acontece esses workflows, mas hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente. Eu vou repassar com vocês em como a gente consegue chegar neles, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai abrir o site do App2Me, tá? Esse é o site do App2Me, é um blog onde ele concentra diversas informações muito importantes, mas a gente vem aqui em recursos e workflows. Aqui ele vai ter todos os workflows que o App2Me tem disponíveis hoje em dia, tá? Quando a gente clica em cima de um workflow, ele vai abrir a página do GitHub. Lembrando que o GitHub ele serve como um registro de documentação daquele script, tá? Para as pessoas, principalmente, que têm um histórico na área de academia e de laboratório, a gente sente falta de um POP para conseguir lidar com essa parte de análise. Realmente, as análises não têm um POP a ser seguido, não tem nenhum padrão. O que elas têm são documentações das ferramentas. Então, toda vez que vocês forem rodar uma ferramenta, leiam a documentação dela antes. A documentação costuma estar facilmente disponível e, de modo geral, essas ferramentas mais recentes têm colocado, disponibilizado tudo no GitHub. Se não tiver a documentação aqui, com certeza vai ter um link direcionando para essa documentação. Mas, no caso da Nanopore e do Ep2Me, em específico, toda a documentação está aqui. Então, vocês percebem que assim que eu abri, eu desci para essa parte do README, e aqui ele vai explicar passo a passo, detalhadamente, no que consiste o workflow e como você consegue disparar ele, tá? Então, aqui tem uma introdução inicial sobre o que ele faz, os requisitos computacionais. A gente já comentou isso, que existem os requisitos de sequenciamento de análise, e os de análise humana costumam ser os mais pesados, geralmente até pelo tamanho do genoma. E aqui ele traz uma estimativa mais ou menos de se você processar uma amostra de genoma humano com 90x de profundidade, com os requisitos recomendados, leva cerca de 8 horas com esse pipeline. Genoma humano, tá? Completo, não fechado.
Depois, aqui nessa parte intermediária, ele vai ter umas informações bem computês, aqui uns dados de input, o que significa cada parâmetro de input que você consegue colocar, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês mesmo é aqui embaixo, tá? Na visão daquele pipeline, na visão geral, ele vai passar passo a passo no que acontece, do que acontece nesse workflow. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse workflow, na verdade, é um agregado de diferentes workflows. Cada workflow desse era um workflow separado que foi juntado nesse de variações humanas. De modo geral, são workflows de chamadas de variantes, então chamada de variante para SNP, que a gente chama de variantes pequenas, na verdade, que seriam SNVs ou inserções e deleções menores do que 50 pares de bases. Depois, chamada de variantes estruturais, que serão geralmente deleções em seções acima de 50 pares de bases. Análise das bases modificadas, com modkit. Chamada de CNVs, variações no número de cópia, podendo ser feito com qualquer uma dessas duas ferramentas, tanto Spectre quanto QDNA-seq. E genotipagem de expansões, de repetições em tanto. Como ele funciona? A primeira coisa que o workflow precisa é do input dos seus dados. E para ele, vocês vão fornecer dois inputs. O teu arquivo BAM, podendo estar ele mapeado ou não mapeado, vocês podem pegar ele direto do Minnow. Lembrando que quando o Minnow faz o basic calling, ele reprocessa os pod5 e gera tanto FASTQ quanto o BAM não mapeado. Pode ser esse BAM, ou você pode pegar o FASTQ que ele gerou, rodar no workflow de alinhamento, que a gente já falou anteriormente, e gerar um BAM mapeado para carregar aqui de input. Fica a teu critério. E precisa fornecer um genoma referência no formato FASTA. Aqui, como a gente está trabalhando com humano, é fácil, já está indicado. Então, de modo geral, a gente recomenda um desses dois. Existem diversos genomas referências humano, mas esses dois são os mais utilizados para benchmarking e validação, tanto na literatura quanto em ferramentas de análise. Então, para B37, a gente recomenda esse, e para B38, essa versão. É só clicar em cima que vocês já vão baixar. Tá? Depois ele passa para um pré-processamento dos dados com um controle de qualidade inicial, estimando a profundidade com o MOSDEPT e algumas estatísticas de alinhamento com o FastCatch. Depois disso, ele entra de fato na parte de chamada de variante. A chamada de variantes pequenas acontece com Clair 3. Clair 3 é uma ferramenta à parte, não da Nanopore, que faz essa chamada. O Clair 3, uma coisa importante de mencionar aqui, é que ele tem modelos de base calling compatíveis com o Dourado. Então, existem os modelos de base calling do Dourado e o Clair tem modelos compatíveis com esses. Eventualmente, não é incomum a gente rodar esse workflow e ele dar um erro, falando que o modelo não foi corretamente identificado. Então, para quem está rodando por linha de comando, esse erro e a mensagem aparece na tela. Para quem está rodando pela interface do gráfica do Epitome, vocês conseguem ir para a parte de logs. Tá? E ele vai falar, a gente não conseguiu identificar e eu preciso que você sobrescreva esse modelo de base calling com o modelo que você quer. E aqui é só vocês selecionarem o modelo que vocês querem que utilizaram realmente no base calling, não tem problema. É só que às vezes essa compatibilidade acaba tendo um problema e ele volta como erro. Passando dessa etapa, ele vai fazer a chamada de variantes, vai gerar o VCF e vai fazer a anotação desses dados, uma anotação inicial, com SNP-F. Esse SNP-F vai cruzar as variantes que foram chamadas no seu VCF com o banco de dados do ClinVar para trazer informações de patogenicidade, regiões genômicas, intrônicas ou exônicas, por exemplo. Tá? Além disso, ele permite que você ative a opção de faseamento para melhorar a resolução dessa chamada de base. O que seria o faseamento? Faseamento nada mais é do que você conseguir dividir os nossos alelos para identificar a origem deles, se seria materna ou paterna. De início, a gente não consegue muito bem atribuir se é materno ou paterno, mas a gente consegue dividir em dois alelos. Mas mais para frente eu vou explicar que a gente consegue sim. A Renata até deu uma introduçãozinha, tá? E esse faseamento ele pode ser feito tanto com o WhatsApp quanto com o long phase, que são duas ferramentas que vão fazer o mesmo processo. Tá? Depois a chamada de variante segue com as variantes estruturais, que seriam variantes maiores, usando o Sniffles 2, também podendo ser faseado ou não. A outra etapa do workflow seria a chamada de variantes, a chamada de bases modificadas com o modkit. O que o modkit vai fazer? Quando vocês trabalham com o sequenciamento do DNA íntegro, sem PCR, sem amplificação,
a gente mantém os padrões de metilação, desculpa, os padrões de base modificada ainda marcados ali. No caso das metilações, esses padrões vão ser armazenados em uma tag que vai voltar no teu ban. Ban é um arquivo de mapeamento em que ele tem várias colunas e uma dessas colunas são essas tags que a gente chama de metilação, MM ou ML. O modkit ele vai processar essas tags, identificar quais bases você quis ver e quais bases estão modificadas e voltar em um arquivo bad, que seria um arquivo de coordenadas indicando essa citosina nessa posição tem tantas probabilidades, tem X probabilidade de estar hidroximetilada, X probabilidade de estar metilada. Esse que é o arquivo bad-metil, tá? E é isso que o modkit de início faz dentro desse workflow. Ele tem várias outras aplicações, você consegue editar esses arquivos, você consegue atribuir filtros de qualidade, mas, de modo geral, esse é o principal, tá? E caso vocês ativem o faseamento, lembrando, ele vai dividir esse bad metil entre os haplótipos que foram identificados, entre um ou dois, ou nos ungrouped, que ele não conseguiu identificar. A chamada de variações no número de cópia pode ser feito tanto com o Spectre quanto com o qDNA-seq, sendo que o qDNA-seq é mais recomendado para genomas de baixa profundidade ou para dados de adaptive sampling, que acabam apresentando essa mistura de profundidades altas e baixas. Tá? E por fim, a genotipagem das STRs das expansões acontece com esse programa aqui, o Straggle. Tá? Algo importante para falar do faseamento é que ele pode acontecer tanto englobando todas as chamadas de variantes que são compatíveis com o faseamento, que seriam variantes pequenas e estruturais, quanto com elas isoladamente. Você que escolhe como fazer isso. Tá? Depois a anotação é feita com o SNPF, e a integração é feita com o CleanVar. Lembrando que essa integração ela é uma recomendação, ela não é usada de fato para vocês conseguirem atribuir uma anotação, uma análise terciária em cima daquilo. Tá? É mais um indicativo. E agora, eu quero mostrar para vocês um pouco desses dados para como que a gente vai conseguir mexer com eles, tá? Então, inicialmente, a gente abre o Epitome, aqui está na parte inicial dele. A gente vem em Launch, aqui na barra lateral esquerda, e escolhe o Workflow de Variações Humanas, tá? Aqui vocês vão vir em Options e rodar os dados demo. Aqui um exemplo de como a gente pode fazer isso e processar depois, quando vocês estiverem assistindo esse web. Voltem para resultados e procurem aqui no workflow aonde que ele foi disparado. Aqui é um workflow que eu tinha disparado anteriormente. Eu vou clicar nele, eu venho aqui em opções e abro a pasta desses outputs, tá? Aqui percebam que tem vários arquivos que foram gerados, arquivos e outras pastas, tudo com um demo, porque são os dados demos que a gente está simulando aqui. Se vocês tiverem dúvida a respeito de qualquer um desses arquivos, é só voltar na documentação do GitHub que vai ter uma parte explicando certinho o que é cada um deles. E por que que eu estou mostrando isso para vocês? Que agora a gente vai dar uma olhada no alinhamento. Então, aqui, como ferramenta de visualização de alinhamento, eu recomendo o IGV. Tá? E tem várias, mas o IGV eu acho que é mais prático e o mais simples de usar. Para não travar muito a chamada, eu já deixei os arquivos pré-carregados. O que eu fiz? Eu vim aqui em Genoma, escolhi de um arquivo e carreguei o genoma que eu tinha baixado, o HG38. Está aqui a referência dele. E para carregar o arquivo de fato de análise, a gente vem carregar do arquivo e escolhe o CRAN. CRAN, SAM e BAN são três formatos do mesmo arquivo, que é um arquivo de mapeamento. A única coisa que difere entre eles é a forma como a informação está salva ali dentro e, consequentemente, eles acabam sendo menores em tamanho. Tá? Carrega esse arquivo e depois carrega o bad metil. E a informação que vocês vão ver é essa. Esse é o alinhamento. Aqui estão as reads batendo contra o seu genoma de referência. E aqui em cima a gente tem as coordenadas das bases metiladas, tá? Para visualizar as variantes, a gente pode dar um zoom, clica aqui, ver qual variante voltou, tá? Vocês podem mudar essa parte de visualização, colorindo, por exemplo, pela ordem da read. Então, antes estava sem cor, estava tudo cinza, agora eu coloquei a azul, eu acho que é forward, e a vermelha é reverse. Não, ao contrário, perdão. Essa azul roxa é reverse e a vermelha rosa é forward. E uma outra forma que vocês podem fazer é de colorir esses alinhamentos pelas modificações, tá? E a gente tem aquela imagem parecida com o que a gente já viu em alguns lugares. Essa é uma forma de visualizar, por exemplo, as metilações. Quando vocês investigam mais a fundo a metilação, a gente clica aqui em cima, por exemplo, ele vai voltar a informação.
ele sempre divide por hidroximetilação e metilação, tá? Para hidroximetilação, por exemplo, ele vai falar, dentro desse haplótipo, que aqui a gente está trabalhando com bad-metil 1, lembra, tem um, tem o 2 e tem o ungrouped. Aqui eu só carreguei o 1. Então foram detectados 19 citosinas, aqui, delas nenhuma hidroximetilada, nenhuma canônica e todas com outra modificação. Aí a gente vem para a parte de metilação e lê de novo. Cobertura foi 19. Dessa modificação foram chamadas 19 bases, nenhuma canônica, nenhuma citosina normal inalterada e nenhuma outra modificação. Então a gente consegue descobrir que para essa posição específica, um dos haplótipos apresentou 19 das suas citosinas metiladas. E é assim que a gente entende os dados de metilação, tá? Voltando para a apresentação aqui, deixa eu subir. Aqui eu trouxe algumas recomendações de arquivo, de programas, perdão, que a gente consegue usar pós-análise de metilação para visualizar. Então, o ModKit, claro, é esse principal, que já está integrado no workflow de variações humanas e que traz essas informações mais estatísticas, mais ordenadas e organizadas de onde estão essas suas bases, tá? E aqui embaixo são outras ferramentas, são sugestões de ferramentas que não são da Nanopore, são ferramentas externas, mas que são compatíveis com o tipo de dado e que podem facilitar na visualização, como o MetilArtist, NanoMathViz e o MetilMap. Tá? São ferramentas de visualização e que podem complementar essa parte da tua análise. Uma outra coisa que eu também gosto de trazer é sempre como está a literatura em relação a isso. Então, o que a gente tem hoje publicado, referenciado na literatura, envolvendo esses dados de nanopore, esses workflows de nanopore de análise. E eu encontrei esse arquivo, esse paper, no super recente, publicado em 8 de novembro do ano passado, em que eles usaram exatamente o workflow de variações humanas do Web2Me, seguindo a mesma ordem, as mesmas ferramentas, só otimizando os parâmetros de acordo com a finalidade deles, para validar esses dados e fazer teste de benchmarking. E os dados foram ótimos. Para as métricas de benchmarking, eles usaram precisão recall e F1, que é uma média harmônica entre as duas, e como resultado, eles acabaram percebendo que para a chamada de variante pequena, Nanopore trouxe uma alta precisão, então aqui no caso de F1, para pequenas variações, tanto SNVs quanto indels, em regiões codificantes do genoma, a gente vê um F1 de 0,995 para SNV e um F1 de 0,97 para inserções e deleções. Eles acabaram percebendo também que profundidades acima de 40x não melhoram muito a resolução de variantes pequenas e acima de 60x não ajudam muito na chamada de variantes totais, tá? Para a chamada de variantes estruturais, Nanopore identificou super bem, com um F1 de 0,95, e para CNVs, ela conseguiu fazer a identificação com resolução de até 2x de profundidade, certo? Na parte de metilação, teve uma concordância alta entre a conversão de bisulfito em nanopore, mas só lembrando que conversão de bisulfito analisa 850 mil probes, pontos, sondas, enquanto a nanopore chama os 28 milhões de ilhas CPG que a gente tem no genoma humano. Tá? Com isso, a gente encerra essa parte do workflow de variações humanas. Mudando para o workflow de variações somáticas, ele é muito parecido. Esses workflows eles são muito similares entre si. Aqui também o processo é o mesmo, ele vai fazer a chamada de variantes, principalmente pequenas e SNVs, usando o CLAIR-S, que é um primo do CLAIR-3. Também tem uma lógica por trás muito parecida, mas essencialmente eles são diferentes, e consegue trazer essas informações de base modificada também, que nem a Renata mostrou anteriormente. Aqui, seguindo a mesma lógica, então a gente vem para os workflows aqui do Epitome Labs, onde eu mostrei como a gente consegue acessar, abre a página do GitHub de variações somáticas. Peraí, eu vou clicar em cima que aqui sumiu. E a gente vai descer para a parte de visão geral do pipeline. Joia, aqui. Então, o início dele é muito parecido, tá? Você vai fornecer um FASTA de referência, lembrando um daqueles dois, e os arquivos BAN. Os arquivos BAN, ele pede um tumoral e um normal, mas não precisa, não é obrigatório. Esse normal ele é opcional, mas é que ele facilita a análise na hora da comparação. Ele vai pegar o input desses dois arquivos, faz o processamento inicial, profundidade com MOSDEP e estatística de alinhamento com FastCat.
e depois ele vai seguir para a chamada de variante pequena com o CLARE-S. Lembrando, qualquer dúvida, a gente pode sempre consultar a documentação dessa ferramenta e ver o que significa. O CLARE-S, assim como o CLARE-3, tem essa questão de compatibilidade de ferramentas, de modelos de Basic Calling, tá? Então, esses modelos de Basic Calling do lado esquerdo são os do Dourado, e os do lado direito são os do Claire S. Percebam, talvez, né, que os do Dourado nem sempre estão atualizados. Então, o Claire S tem uma limitação de atualização para isso. Ele vai estar sempre alguns modelos atrás, pouca coisa, tá? E precisa estar atento a essa compatibilidade. Ele vai fazer a chamada de variante normal, vai voltar um VCF, vai fazer uma anotação inicial com SNPF, integrando também com o CleanVar. Na parte de variações estruturais, o mesmo acontece, só que dessa vez usando os severos e também entregando a parte de anotação. E para a parte de modificação, é feita com o ModKit, onde ele vai trazer vários arquivos bad-metil, sendo um deles aquele que a Renata mostrou anteriormente, que seria como estão hiper ou hipometiladas as regiões do genoma, tá? Quando vocês forem ver o alinhamento. E alinhamento, a mesma ordem que eu mostrei aqui para vocês. Abre o IGV, carrega a genoma referência, carrega o arquivo de mapeamento, BAN, CRAN, SAN, e carrega o bad-metil para conseguir visualizar. Esse é o processo. E por fim, ele tem uma forma de vocês conseguirem rodar sem amostra normal, que seria o modo tumor only. Aqui nesse caso, ele usa uma outra versão do Claire S, que é uma Claire S TO, TO de tumor only, mas que faz a chamada variante na mesma lógica, tá? Então, voltando, e esses são os dois principais workflows que tem para variações humanas, envolvendo também o ModKit e análise de metilação. E por fim, aqui para finalizar, nessa parte de contexto de genoma humano, a gente sempre gosta de comentar sobre Adaptive Sampling. O que é Adaptive Sampling? Adaptive Sampling é uma forma de você conseguir selecionar regiões de interesse, tá? Então, ele é uma forma, ele é uma abordagem exclusiva da Nanopore. Ele é muito simples no ponto de vista de preparo e bancada. Só que para funcionar bem, ele precisa de uns bons ajustes de configuração na hora de montar este arquivo, certo? No que consiste a tecnologia? Você fornece um arquivo BED, que é esse arquivo de coordenadas, você fornece um genoma referência em FASTA. Esse arquivo BED vai cortar o seu genoma referência de acordo com as regiões que você tem interesse. Então, o programa vai pegar e vai falar, essas regiões que estão delimitadas no BED são só o que essa pessoa tem interesse, tá? Quando a molécula de DNA estiver passando pelo poro, o base calling acontece automaticamente, em tempo real, e esse pequeno fragmento que já foi chamado, que a gente já tem a sequência FASTA, o programa vai bater naquela tua região de interesse cortada pelo BED. Se tiver lá dentro, ele vai continuar lendo o fragmento. Se não tiver lá dentro, ele vai ejetar. Essa ejeção, ela não é instantânea, ela leva cerca de 1 segundo, menos de 1 segundo. O que faz com que você leia o poro para identificar se ele está dentro ou não, e leia mais um pouco até a dar o tempo de ejeção de fato. O que significa isso? Que vocês vão ter um enriquecimento das suas regiões de interesse, e no caso do genoma humano, um genoma completo de baixa profundidade em short read. Essa é a vantagem da tecnologia. Por outro lado, esse genoma completo de short read, ele está passando pelos seus poros. Então, ele também consome os seus poros. Isso não é uma forma de você filtrar computacionalmente os seus dados. É uma forma de você enriquecer as suas regiões de interesse. De modo geral, se bem feito o desenho do BED, se o experimento, todas as configurações ali de protocolo de análise estiverem certinhas, a gente pode esperar de 5 a 10x de enriquecimento na região alvo. E para facilitar isso também, a gente adiciona um buffer, que seria uma janela no começo e no final dessas regiões alvos, para garantir que a maior profundidade esteja realmente na região que a gente tem interesse. Tá? O Adaptive Sampling, ele ajuda bastante com essa parte de metilação também, porque a gente consegue, na baixa profundidade, já ver metilação. E uma outra informação importante de metilação, que eu acabei não mencionando anteriormente, perdão, é que quando a gente faz o faseamento, os alelos, eles guardam esse padrão de metilação, que alguns estão ligados diretamente com herança materna ou paterna, que né, a Renata mostrou um slide de imprinting. Então, através dos padrões de metilação, a gente já consegue inferir se um determinado alelo é do pai ou da mãe. O que significa isso? Na prática, isso exime muitas vezes a necessidade da gente fazer um trio
de análise, que seria chamar o pai e a mãe para conseguir investigar melhor não só as variantes naquele filho ou filha, como também outras variantes que têm herança de genética. Tá? Então, essa é uma ferramenta que só a Nanopore tem, que no mesmo sequenciamento você já consegue fazer chamada de variante, metilação e faseamento com identificação do trio. Isso é muito bom para genoma clínico, tá? E no BED, então, voltando aqui, essa é a configuração do BED. E para fazer esse arquivo, vocês podem, caso sejam poucas regiões, fazer na mão mesmo, que é super simples de fazer, só pegando coordenada com banco de referência, ou usando, por exemplo, o site da Santa Cruz, tá? Então aqui é UCSC, onde ele vai filtrar para você já as variantes em determinadas regiões que você escolhe, seja do ClinVar, seja do ClinGen, seja de outros bancos de dados. Você exporta esse arquivo no formato BED e usa essa ferramenta, o BEDBugs da Nanopore, para validar essa ferramenta, certo? Bom, da minha parte era isso. Agora a gente abre para perguntas. Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar aqui a sessão de perguntas. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, faço parte aqui do departamento de marketing da Enterprise. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, e também ao Gabriel e à Renata pela excelente apresentação, pelo rico conteúdo que compartilhou conosco hoje, né? Agora vamos dar início à sessão de perguntas. Elas foram enviadas por vocês, né, no ato da inscrição. Nós selecionamos as perguntas mais comuns, desculpa. Se você não enviou sua pergunta, sinta-se à vontade para enviar para a gente pelo chat. Vamos tentar responder o maior número de perguntas possível, tá bom? Se a gente não conseguir responder hoje durante esse webinar, entramos em contato com vocês por e-mail. Então, vamos lá pela primeira perguntinha aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Fazer a primeira perguntinha para o Gabriel. Então, enviaram aqui para a gente, Gabriel, quanto é necessário de profundidade para análise de metilação de forma confiável? São duas perguntas, na verdade. E a outra, posso escolher regiões específicas para avaliar a metilação? Certo. De modo geral, a gente já consegue bons dados de metilação de 5 a 15x de profundidade. Isso varia muito da tua aplicação. Se você tem um interesse mais em uma validação daquela metilação como um todo, aí de fato a gente precisa de uma profundidade maior, de uma profundidade de 30 a 50x. Mas se for única e exclusivamente para identificar de forma rápida, que nem a Renata comentou, uma das abordagens seria conseguir identificar quais são os tipos de tumores, quais são os tipos de metástase em determinados cânceres. Uma profundidade de 5 a 15x já consegue responder a essa pergunta. As formas que a gente tem para delimitar as regiões dessa metilação seria, por exemplo, a adaptive sampling. Ela é uma ótima forma de fazer isso. É muito fácil a gente já conseguir achar na literatura um badge das ilhas CPGs ou somente das citosinas, então nem é algo que precisa de muito trabalho para procurar o badge. Eu acredito que dentro da própria Nanopore já tem esse arquivo disponível para a gente conseguir filtrar e enriquecer a região. Então, essa é uma forma ótima que a gente vai conseguir enriquecer a região, correr por menos tempo, porque vai gerar uma maior profundidade, e já conseguir avaliar os padrões de metilação numa profundidade razoável, numa profundidade confiável. Legal, muito obrigada. Próxima pergunta, eu vou fazer aqui para a Renata. Renata, enviaram para a gente aqui como configurar painéis de genotipagem de SNP com maior eficácia e melhor rendimento das flow cells do Minarium. Então, essa pergunta conversa muito com a parte do adaptive sampling e de como montar esses painéis, né? Então, cada painel é único, cada pergunta biológica que vocês têm para responder é única. Existem alguns guidelines que a gente segue em relação a como configurar esses painéis.
o quanto, né, de sequências antes dessas sequências alvos a gente coloca nesses arquivos BED e FASTA que o Gabriel comentou com vocês, né? Então, e criar esses arquivos melhora o rendimento da Flow Cell. Muitos desses arquivos já estão disponíveis em trabalhos e vocês conseguem pedir esses arquivos e usar os mesmos arquivos já utilizados em trabalhos anteriores na pesquisa de vocês, na célula, no tumor, no que vocês têm, tá? A gente está sempre disponível para reuniões e para ajudar vocês a configurar esses painéis. Usem aquela ferramenta do CS que o Gabriel mostrou para vocês, e isso vai ajudar a configurar esses painéis. Tá bom? Legal. Então, vou fazer aqui outra perguntinha para o Gabriel. Qual a vantagem de usar reads longas em comparação com o NGS para a chamada de variantes e anotação? Tá. De modo geral, a gente já tem várias vantagens. A primeira delas seria aquela tabelinha que eu mostrei de várias regiões que não são cobertas pelas tecnologias que a gente tem de sequenciamento hoje. São regiões geralmente muito repetitivas, são regiões que são difíceis de conseguir fazer uma montagem. Então, a gente consegue, em primeiro lugar, fazer a detecção de mais variantes genéticas. A gente consegue cerca de 5 vezes mais variantes estruturais, e as variantes estruturais têm uma relação direta com relevância clínica, uma relação bem maior, na verdade, do que SNVs. Não que elas não sejam relevantes, mas que as variantes estruturais acabam tendo uma relação de causa e efeito muito mais direta e maior. A gente consegue uma cobertura mais completa dessas regiões, não só dessas regiões repetitivas, que a gente consegue elucidar os dark genes, trazer luz para essas regiões que a gente não tinha antes, como também para montagem do nosso genoma completo. Então, eu comentei, por exemplo, o genoma referência, que é o B37 e o B38, mas a gente está agora trabalhando com T2T. T2T significa telômero até o telômero. Telomere to telomere. E essas regiões, tanto de telômero quanto centrômeros, não são possíveis de identificar sem tecnologias de long reads. E uma outra coisa muito importante a respeito dessa questão de genoma referência hoje em dia é muito difícil, principalmente nesse contexto de análise clínica, da gente usar um genoma referência para refletir a população inteira. Então, o que a gente tem discutido no, no, nessa comunidade científica seria da criação de um pangenoma. Seria um genoma completo, mas que tivesse regiões que variassem de acordo com etnias, com ancestralidades. E esse tipo de construção do pangenoma só é possível com tecnologias de long reads, tá? Isso, claro, sem falar da facilidade no faseamento de alelos. Em um workflow, a gente já conseguiu chamar variantes, 4 tipos de variantes, fasear os alelos, identificar o paterno e o materno e ainda as bases modificadas. Tudo isso em um só sequenciamento, em um só workflow de análise. Legal. Mais uma pergunta aqui, então, agora para a Renata. A tecnologia de long reads da Nanopore é robusta para análise de variantes estruturais no genoma humano? O Gabriel acabou de responder, né? Super robusta, né? Você, inclusive, para variantes estruturais, precisa de coberturas menores do que 30 vezes para a chamada dessas variantes estruturais. Então, ela é a tecnologia para se chamar variantes estruturais, como a gente viu. Não perde para nenhuma outra. Legal. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui que a gente recebeu no chat. Gabriel, se você puder responder para a gente, a Cíntia Silveira enviou a seguinte pergunta: consigo fazer análise do AP2Me sem conhecimento de bioinformática para metilação e STR? Certo. Oi, Cíntia, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela participação. Antes de responder a pergunta, eu vi uma outra dúvida sua a respeito da análise de configuração de computador, certo? Acredito que a Renata tenha te mandado e-mail, mas só deixando claro que existem configurações tanto de sequenciamento quanto de análise. É importante a gente se atentar a essas duas. As recomendações podem ser conferidas direto na página do GitHub, que eu mostrei, e as de análise geralmente giram em torno só de CPU e de memória RAM. Mas de sequenciamento tem umas outras, tá? Mas se tiver dúvida mais específica a respeito disso, a gente aborda também. A questão dessa
experiência com bioinformática, ela não é precisa, não é necessário. O Epitome, ele tem uma interface gráfica de usuário, que foi esse que eu mostrei, que ele acaba sendo bastante intuitivo para conseguir guiar. Exige, sim, ele exige uma certa adaptação. Então, é importante ler essa documentação, como qualquer protocolo, como qualquer processo, é importante a gente ler essa documentação para entender como ele funciona, quais são os inputs que a gente consegue destacar e brincando com ele realmente. Lembrando que essa parte de análise ela não tem custo, então você pode ficar repetindo, testando um parâmetro, testando o outro. A respeito de STR e metilação, dado que você tenha um dado genético compatível com isso, só disparar esse workflow, pedindo para ele chamar tudo isso. Na hora de disparar o workflow, ele vai ter uma caixinha de seleção do que você quer chamar. E você seleciona tudo que você quer chamar, e ele já vai trazer nos outputs, tá? De modo geral, a documentação consegue ser bem detalhada, mas se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar também, pode assinar a gente da Enterprise que a gente dá um suporte. Bom, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, primeiramente não, novamente, a participação de todos vocês que enviaram perguntas. Com isso, chegamos ao fim desse nosso webinar de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, como o Gabriel falou, envia para a gente por e-mail, o contato deles estão na tela, tanto do Gabriel quanto da Renata. Nós teremos o prazer em esclarecê-las, né, via e-mail. Sigam e acompanhem nossas redes sociais. Se você perdeu algum dos nossos webinars, eles já estão disponíveis em nosso site. Escaneando esse QR Code, vocês vão cair no nosso, vocês cairão na página do site, né? Onde vocês poderão acessar todas as nossas gravações, os webinars tudo certinho, detalhados, do próximo evento também. Então, os nossos próximos webinars também estarão lá na página para que vocês façam a inscrição. Então, é isso. Espero ver vocês novamente em nossos próximos encontros. Fiquem ligadinhos que tem muito mais esse ano de 2025. Obrigadinho. Até a próxima. Obrigado, Pessoal, pessoal. Tchau, tchau. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.